Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo Kardec. E hoje eu estou aqui com o Cosme, né? Ele é físico pelo UFRJ, doutor e mestre em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp. Profissionalmente é sócio da Óper Educação e no Espiritismo é diretor do IDEAC, Instituto de Divulgação Espírita no Kardec, criador da Kardecpédia e do Kardec Play. Então, Cosme, seja muito bem-vindo. Obrigado, uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande a gente estar aqui, Érico, para conversarmos sobre o Espiritismo segundo o pensamento de Kardec. Vai ser, com certeza, momentos de muita alegria para nós. Então, como uma primeira pergunta, eu queria perguntar: o Espiritismo compartilha semelhanças com a ética deontológica, com a ética utilitarista, né, e com a ética das virtudes dos gregos? Como ele se relaciona com essas três questões da ética? Inicialmente, vale a pena tentar explicar essas concepções de ética que estão na história da filosofia. E a ideia é relativamente simples. Quando você vai falar da moral ou da ética, você está preocupada com a ação humana, como o homem deve agir. E se você tenta identificar elementos fundamentais que estão por trás dessa ação, você vai identificar o quê? O homem age, por exemplo, a partir da sua natureza moral, a partir do seu caráter, daquilo que ele é. Daí nasce a chamada éticas das virtudes, que procuram explicar a conduta moral do indivíduo a partir das qualidades boas de caráter que ele tenha, que seria a virtude. Mas o homem também pode agir baseado não em elementos de caráter, ele pode usar para regular a sua ação normas, regras, leis. Aí você tem que é chamado de éticas do dever ou deontológicas, que regulam a ação moral a partir de regras, de leis. Então o indivíduo vai agir moralmente se ele se comportar de acordo com determinadas leis morais. Por outro lado, o indivíduo também poderia agir não baseado em elementos do bom caráter ou de leis. Ele poderia escolher as ações a partir das consequências. E ele poderia pensar o seguinte: olha, eu vou agir assim, porque isso gera uma felicidade para o maior número possível de pessoas. Então, ele está pautando a sua ação moral a partir das consequências que essa ação poderia produzir. E essas são as chamadas éticas consequencialistas, onde temos aí a chamada ética utilitarista. Então, nós temos três concepções que tentam justificar de forma diferente o que seja uma conduta ética ou uma conduta moral. Uma pelo caráter bom, pela natureza boa. Então, a ética das virtudes vai dizer que o indivíduo deve agir conforme as virtudes, conforme o caráter do homem virtuoso. Já no ética do dever deontológico, o indivíduo deve agir seguindo regras, seguindo leis. Na ética consequencialista ou utilitarista, o indivíduo deve olhar as consequências de sua ação e deve escolher como ação aquelas que produzem a maior felicidade possível para o maior número possível de pessoas. Então, daí você tem essas três principais correntes da ética ou da moral. Claro que o espiritismo ele vai essencialmente tocar nessas três concepções. O que Kardec vai fazer junto com os espíritos na terceira parte das leis morais, em O Livro dos Espíritos, e eu explico isso aí no meu livro sobre as leis naturais, é que ele vai produzir uma visão de moral a partir de lei natural. Então, se aproximando muito de uma ética deontológica ou do dever. O homem vai se comportar moralmente se ele obedecer às leis morais, ele cumprir as leis morais. Mas ele não basta que ele cumpra as leis morais pura e simplesmente. Ele deve cumpri-las com determinada disposição interior. Daí, tocando na ética da virtude, ele deve cumprir as leis morais por ardor natural do coração, por puro desinteresse,
Com isso, a ética da lei natural proposta por Kardec também tem uma relação com a ética das virtudes, porque a conduta desinteressada é exatamente a conduta virtuosa. Por outro lado, se o indivíduo se comporta segundo as leis morais propostas por Kardec de maneira desinteressada, ele acaba gerando a felicidade também para todas as pessoas. Então, você também teria um impacto, uma relação muito grande com as éticas utilitaristas. Embora a visão proposta se relaciona com essas três dimensões, é claro que o fundamento da moral não é um fundamento utilitarista nem ética das virtudes, é um fundamento na lei natural. A moral espírita se fundamenta na lei natural, não numa proposta utilitarista nem de ética das virtudes. Mas, claro, como eu disse, como eu mostrei, as três se relacionam naturalmente, ok? E aproveitando isso, eu queria colocar aqui o comentário, né, o Henri Neto comentei, pois a caridade, segundo Kardec, tem que ser sem interesse pessoal. Então, aproveitando esse comentário, eu queria perguntar, né, sobre o conceito de virtude e a relação com o desinteresse. Então, veja, aí há um elemento fundamental no conceito de ética ou de moral segundo o Espiritismo. Como eu disse, você tem uma ação moral quando a sua ação obedece à lei natural. Se você cumpre a lei de Deus, você tem uma ação moral, mas não basta só cumprir, você ainda tem que colocar uma exigência a mais para separar o sujeito que obedece à lei, mas lá no fundo o caráter dele não é bom. Ele está obedecendo à lei apenas pensando em alguma vantagem que ele poderia ganhar. Então, para evitar que o indivíduo obedecesse à lei pensando no que ele vai ganhar ou que ele vai deixar de sofrer, você tem a necessidade de que esse cumprimento da lei seja desinteressado, ou seja, quando ele vai cumprir a lei de Deus, ele não faz cálculo do que ele vai ganhar se cumprir a lei de Deus, ou do que ele perderia se ele não cumprir. Então, ele não examina as consequências para ele, se cumprir ou não cumprir a lei. Ele passa a cumprir a lei por puro dever, que é uma expressão que Kant também usava, ou por desinteresse. Ele não leva em conta o seu interesse pessoal para cumprir a lei de Deus. Ele a cumpre porque ele passou a incorporar em si esse dever de que a lei de Deus se impõe a si mesmo, impõe a ele mesmo, ele se impõe a essa lei de uma forma natural. Então, daí a necessidade, dentro da visão espírita, do conceito de interesse, de desinteresse, que surge com Kant. Eu brinco, é para você separar o virtuoso do canalha legalista. O que seria um canalha legalista? Aquele cara que obedece à lei, mas lá no fundo, ele é um sujeito que não tem a virtude dentro dele. Então, para você separar esse indivíduo que cumpria a lei, mas não tem dentro de si o sentimento de amor que o leva a cumprir a lei espontaneamente por amor a Deus e ao próximo, você precisa desse conceito aí de desinteresse, ou como os espíritos e Kardec chamam na obra, de ardor natural do coração. Você tem que ter esse sentimento de amor desinteressado ao realizar a ação moral. Por isso que, na ética espírita, você une a virtude com a própria lei, de uma forma muito natural. O indivíduo precisa agir por ardor natural do coração, não levando em conta seu interesse pessoal, cumprindo a lei de Deus. Se ele só cumpre a lei de Deus, ele está fazendo o bem, mas não está sendo virtuoso. Para ser virtuoso, para ser um ser moral, ele deve mais do que o bem, ele deve fazer o bem desinteressadamente. Por isso, Kardec vai dizer, e os espíritos vão colocar isso no livro dos espíritos, da importância do desinteresse também, para que ele possa fazer mudança na sua natureza moral. Porque você certamente pode perguntar, Érico, aí aos ouvintes aí, vão poder perguntar, mas não basta só cumprir a lei de Deus, por que ainda tem que ter desinteresse no meio? Para que haja uma mudança na natureza moral do indivíduo.
Por exemplo, uma pessoa que só cumpre a lei de Deus, ela pode estar só cumprindo porque ela ainda não teve ainda uma tentação ou uma prova difícil que botasse em xeque os seus verdadeiros interesses. Então, se ela fazia isto sem, de fato, ter desinteresse, ela podia mudar. Lá na frente, ela poderia deixar de praticar a lei de Deus quando o seu interesse fosse contrariado. Mas se ela aprendeu a cumprir a lei naturalmente, por ardor natural, sem calcular o que vai ganhar ou perder, ela passou a incorporar a lei em si mesma. Então, a lei como que faz parte dela. E aí ela nunca vai deixar de praticar essa lei. Ela se transforma num homem virtuoso, que por hábito constante e permanente da prática do bem, com desinteresse, incorpora em si uma natureza boa, ou constrói em si mesmo uma natureza totalmente boa, tendo só desejo do bem e caminhando para ser o espírito bom da escala espírita, que age sempre moralmente por puro desinteresse, ok? Perfeito. E aproveitando esse tema das virtudes, tem uma pergunta aqui do Eduardo Lira. Ele pergunta: é possível aplicar o justo meio de Aristóteles ao espiritismo? A doutrina também entende o equilíbrio como fator essencial para o desenvolvimento moral? Então, uma questão, né? Muito boa a pergunta. Veja, o Aristóteles propõe uma ética da virtude, onde o conceito de virtude dele usa essa noção que você lembrou bem do justo meio. Por exemplo, se você pega a coragem como a virtude, ela é o meio termo entre a temeridade, que é o sujeito que age responsavelmente colocando em risco a sua vida, isso não é coragem, e da covardia, daquele que foge dos perigos e dos riscos. Então, Aristóteles procurou explicar a coragem, como várias outras virtudes, como sendo uma conduta que não peca nem por falta, nem por excesso. O covarde peca por falta, o temerário peca por excesso. Claro que essa é uma visão de ética das virtudes, pura e simplesmente. O Espiritismo usa uma ética apoiada na lei natural. Então, não é uma ética da virtude pura, no sentido aristotélico. Para o Espiritismo, a conduta virtuosa é aquela conduta que obedece às leis de Deus. E não apenas um conceito de meio termo. Esse conceito pode ser usado para você no dia a dia, na prática, até para te ajudar, se você está com dificuldade de praticar uma lei moral desinteressadamente. Mas em Espiritismo, a virtude é a prática da lei de Deus desinteressadamente. Você não precisaria nem usar a teoria aristotélica das virtudes para poder ser um homem virtuoso. Bastaria você cumprir esse conceito de virtude, que é a ação moral desinteressada. Mas é claro, como na vida prática você pode, como eu dei o exemplo aí da coragem, você pode usar esses elementos da ética das virtudes para te ajudar a fazer decisões práticas, se você não foi capaz de encontrar quais as leis morais que você deve seguir de forma desinteressada naquele contexto de vida prática. Então, é claro que a ética das virtudes pode lhe auxiliar a fazer suas escolhas, mas não é assim que, por exemplo, é construído a ética em Kardec. Ele não constrói a ética segundo a ética das virtudes de Aristóteles, embora a virtude apareça lá como uma consequência do cumprimento desinteressado da lei moral, ok? Perfeito. Tem outra questão aqui do Marcelo Moraes. Pergunta: como podemos avaliar, podemos praticar no dia a dia a questão 886? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Né? Muito boa. Essa questão 886, ela tem em si a síntese na resposta. Kardec vai pegar a caridade e dividir. Quando eu digo Kardec, os espíritos, desculpa, eu não separo no discurso,
Kardec e os espíritos, porque ficaria muito longo ficar falando o tempo inteiro Kardec e os espíritos. Claro que os espíritos e Kardec estão juntos na obra, então eu uso a palavra Kardec porque está no livro que ele escreveu, embora a resposta tenha sido dada pelos espíritos a essa pergunta 886, em que eles colocam a indulgência, a benevolência e o perdão como sendo 3 virtudes que compõem a virtude da caridade. Então, ao estudar o que significam essas 3 virtudes, indulgência, benevolência e perdão, você vai poder colocar em prática a caridade. Mas lembrando que essa lei de justiça, de amor e de caridade é como está lá, é a 10ª lei moral, é onde Kardec fala que ela é a síntese das leis anteriores. Ele propõe 10 leis morais, onde essa é uma síntese das 9 anteriores. Então, para você também entendê-la no dia a dia, você precisa estudar as outras 9. As outras 9 têm elementos que te ajudam a praticar esta lei de amor, de justiça e de caridade. Por outro lado, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai antes do capítulo chamado Fora da Caridade não há salvação, ele vai decompor a caridade em vários elementos nos capítulos anteriores. Não dá tempo de falar aqui, mas quando eu falo um pouco sobre a estrutura didática do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu estou exatamente fazendo vídeo-aula sobre essa estrutura didática do Evangelho, que vai estar lá no Kardec Play, eu procuro mostrar isso, como Kardec, no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, mostra quais são as máximas de Jesus que compõem o próprio conceito de caridade. Então, ao estudar também no Evangelho segundo o Espiritismo, os capítulos que vão até o Fora da Caridade não há salvação, você tem ali também elementos que lhe ajudam a botar em prática a lei de justiça, de amor e caridade. Então, veja, são vários lugares que te ajudam a botar em prática. Para botar em prática, você precisa ler muitos textos, olhar exemplos, e esses textos do Evangelho, com as instruções dos Espíritos, com os comentários de Kardec, que é onde ele comenta todas as bem-aventuranças do Cristo, que está lá no Sermão da Montanha, mais as 10 leis morais que se encontram no Livro dos Espíritos, ou seja, as 9 antes da caridade, e mais a 10ª, você vai ter uma série de elementos que vai ajudar você a botar em prática essa virtude. Tão importante que é a virtude da caridade. Mas lembrando que toda virtude significa cumprir a Deus de forma desinteressada. Então, a virtude tem um componente de dever, de cumprimento de lei, e um componente de sentimento, que é essa estrutura interna de ardor natural do coração, de agir por amor a Deus e ao próximo, que é fundamental no conceito de caridade. Então, a caridade não pode ser analisada apenas pelo mero cumprimento da lei, ou nem apenas pelo benefício que ela causa no outro. Ela tem que ser olhada também pelo meio empregado, o estado interior que eu estou quando eu faço a caridade. Eu dou vários exemplos em livros meus, mas um exemplo simples é assim. Por exemplo, um político que, em época de eleição, distribui cesta básica para as pessoas que estão necessitadas com o dinheiro dele, o dinheiro é dele, ele resolveu distribuir cesta básica para pessoas interessadas, ele está fazendo o bem. Mas se ele está fazendo isso para ganhar voto, o interesse, o que o móvel de sua ação não é o desinteresse. O móvel de sua ação é o voto que ele quer ganhar. Então, ele está fazendo um bem, porque ele está cumprindo corretamente uma lei de amor, de caridade, de ajudar ao necessitado com dinheiro próprio. Por que eu digo com dinheiro próprio? Para que sua ação não seja imoral, porque se o dinheiro fosse roubado, ou desviado, ou conseguido de forma ilícita, a ação dele seria imoral, mesmo que ele estivesse beneficiando pessoas carentes. Então, não existe no Espiritismo caridade tipo Robin Hood,
em que o sujeito rouba de alguém para dar para quem precisa. Então, isso não seria caridade. Então, mesmo esse político agindo com honestidade, ou seja, distribuindo com os seus recursos, ele ainda assim não estaria sendo caridoso, porque ele está fazendo isso, trocando aquele benefício por algo que ele ganharia, que seria o voto. Ele não fez por puro amor, por puro respeito à lei, por pensar no próximo. Ele pensou nele. O próximo foi apenas um meio. E para aqueles que estão me ouvindo e gostam de Kant, é exatamente o que o Kant dizia: nenhum ser humano pode ser usado como meio. O ser humano tem uma dignidade em si mesmo. Ele não pode ser usado como meio para alguma coisa. E, neste caso, ele estaria usando o ser humano como meio para ele conseguir o que ele quer, que é os votos para ganhar a eleição. Então, esse é um exemplo importante para a gente ver que não deve confundir a prática do bem ou a beneficência com a benevolência, que é o componente fundamental da caridade, que está na pergunta 886. Benevolência significa desejo, vontade boa, partiu do coração, é algo interno a ele, enquanto a beneficência é apenas a ação no bem. Você pode agir, fazer ali como político, distribuir o cesta básica, mas o seu coração, o seu mundo íntimo, o seu desejo profundo que gerou sua vontade, não correspondia àquela ação, estava em outro lugar, tinha outro interesse escondido. Por isso não pode ter pensamento oculto na prática da caridade. Ela tem que ser sem um pensamento oculto, que seria a denúncia de que ele não foi virtuoso, que ele agiu por interesse pessoal. Então, a importância de estudar os conceitos e estudar esses textos e referências que eu falei do Evangelho e do Livro dos Espíritos, para ter clareza e ir praticando a virtude ou a caridade, que é hábito. Você começa praticando por interesse. Tem gente que começa praticando assim: eu vou fazer o bem porque eu não quero na vida espiritual ficar mal. Ele começa pensando no que ele possa ganhar na vida futura. É assim mesmo. A gente começa fazendo o bem interessadamente, vamos gostando de fazer o bem, vamos aprendendo o valor do bem, e daqui a pouco, sem nos darmos conta, nós vamos aprendendo a praticar o bem espontaneamente por desinteresse. Então, eu digo, é o processo que sai do bem interessado para o bem desinteressado. É assim que o espírito imperfeito evolui. Ele começa usando o interesse para obedecer à lei, e depois ele descobre que obedecer à lei é algo fundamental e que ele passa, então, a obedecê-la naturalmente, sem fazer cálculo do que ele vai ganhar ou perder. Ok? Perfeito. E uma pergunta que tem muito a ver com isso, né, sobre a questão dos conceitos, né? A dúvida aqui do Décio: a diferença entre ética e moral, qual a diferença? Aí depende da concepção filosófica, depende da corrente filosófica. No século de Kardec não havia em francês essa diferença. Moral e ética, aliás, a palavra moral era muito mais usada. Na modernidade, mesmo lá na França, que alguns filósofos começaram a separar a moral da ética, restringindo o conceito de moral, colocando que a moral dizia respeito apenas às regras, como se a moral tratasse apenas daquilo que é deontológico, no dever, normas de condutas, regras, enquanto a ética abrangeria não somente a lei, mas todo o estado possível de gerar felicidade. Para alguns filósofos, eles separavam que a moral trata de como eu devo agir, e a ética responderia à pergunta como viver feliz. Então, alguns filósofos separaram. A ética, como ela responderia à pergunta como viver feliz, é claro que para viver feliz, eu também tenho que ser um ser moral. Então, nesse sentido, para esse filósofo, a ética seria mais ampla do que a moral. A moral estaria restrita a como eu devo agir, e a ética mais ampla, como viver feliz, sendo que para viver feliz eu tenho também que cumprir deveres morais. Então a ética conteria a moral, a ética seria muito mais ampla do que a moral para alguns filósofos.
No entanto, no Espiritismo não há essa distinção. Quando Kardec fala das leis morais, ali envolve tudo. Ali responde à pergunta como viver feliz, como eu devo agir. Ética e moral estão ali dadas na palavra moral. Então Kardec utiliza, como era o hábito no século XIX, os franceses usarem a palavra moral, que significava isso, né? Não havia essa distinção. Então, essa distinção aí varia de filósofo para filósofo, mas essa é uma distinção que a gente encontra na literatura mais moderna, não encontrando lá no século XIX, ok? Cosme, a palavra moral naquela época, me corrija se eu estiver errado, mas ela tinha um sentido até mais abrangente de se referir a tudo que era do espírito, né? Por exemplo, Kardec falava lá dos sofrimentos morais, que no mundo espiritual o espírito tem só os sofrimentos morais. Era nesse sentido de relativo a tudo que era espiritual, não era? Sim, é que dizia respeito a tudo que era do homem, no sentido espírito, tudo aquilo que era deste ser pensante e racional. Então, por isso que ele vai separar as leis naturais, lá, se eu não me engano, na pergunta 617, se a minha memória não está aqui muito falha, ele vai separar as leis naturais em dois grupos: as leis físicas, que tratam da matéria, e as leis morais, que tratam da alma, do espírito, do homem em toda a sua dimensão. Então, a palavra moral aí seria mais ou menos como sinônimo de espiritual, né? Leis físicas e espirituais, que dizem respeito ao espírito. Mas quando se usa a palavra moral no sentido de leis morais, está se pegando as leis que diz respeito ao espírito. Por isso seria muito equivalente hoje com a ética, que tem toda a dimensão do homem, não é apenas a dimensão do dever ou da obrigação. Então, nesse sentido, a palavra moral no século XIX estaria muito mais próxima da palavra ética hoje, que teria tudo a ver com o ser pensante, né? com o espírito, tudo aquilo que se relaciona à conduta do espírito, como o indivíduo deve viver e como ele deve agir, ok? Perfeito. Aqui tem uma pergunta, né, do canal Mesa Girante. Ele pergunta aqui: boa noite, qual a opinião do Cosme sobre o moralista espírita, que quer impor um valor moral à música, ao sexo, etc. O que a gente poderia falar sobre isso? Veja, essas expressões elas são muito usadas hoje, né? Hoje nós temos, às vezes, nós queremos misturar os campos de atuação. A gente quer fazer uma mistura entre, por exemplo, o que é ciência, moral, estética. A gente acaba fazendo uma mistura, cometendo o que Pascal, nos seus pensamentos, chamava de confusão de ordem, misturando ordens. Na hora que a gente mistura ordens, a gente tem que tomar todo cuidado. Embora o ser, o espírito, está em todas as ordens, porque é o espírito que faz ciência, é o espírito que estuda ética, é o espírito que faz estética, por exemplo, no caso da música ou qualquer outra, todas essas áreas do sensível, embora o homem ou o espírito seja, então tem que tomar todo o cuidado possível, que elas se relacionam, porque o homem está em todas elas têm, portanto, relação entre si, mas eu não posso cometer aquilo que o Pascal chama confusão de ordem. Por exemplo, querer fazer uma imposição moral numa lei científica. Por exemplo, a lei científica é a lei científica, pronto. Por isso que quando Kardec fala da moral, ele fala leis naturais, onde as leis da matéria são também leis naturais. Mas ele deixa claro que eu não posso fazer dessa forma ingênua, misturar coisas de forma ingênua, e isso eu não posso fazer. Claro que tem pontos de ligação, essas áreas não são totalmente independentes, porque tem um espírito em todas elas. É o espírito que faz ciência, é o espírito que faz estética, é o espírito que vive eticamente. Mas tomar os devidos cuidados para não fazer esta confusão, que é muito comum hoje, foi comum muitos anos. As pessoas queriam que a moral interferisse numa lei científica. Não dá, a lei da ciência é a lei da ciência, lá. Ela é, do ponto de vista moral, que a gente chama neutro, né? Porque ela diz respeito a como funciona a matéria, quer você goste ou que você não goste. Claro que ela tem uma ligação moral, porque, por exemplo, se você tem uma lei de conservação no Espiritismo, que ela diz que você deve buscar
tudo aquilo que possa garantir a vida e a saúde do seu corpo. Mas, para isso, você tem que conhecer as leis da biologia, as leis da química, da física, para saber exatamente o que é saudável para o seu corpo. Então, a ciência tem uma vinculação com a moral. O que eu devo fazer para me conservar? Eu tenho um dever moral de conservação, mas para eu exercer esse dever moral de conservação, eu vou precisar usar do conhecimento científico. Então, por exemplo, se o conhecimento científico me diz que determinada substância ingerida em uma determinada quantidade faz mal para a saúde do corpo, isso é um dado científico, quer eu goste, quer não. Mas isso vai ter uma implicação moral na visão espírita, porque se eu me comportar contrário a essa informação que a ciência me colocou, eu vou estar agredindo a saúde do meu corpo e eu vou responder por estar me matando, por estar prejudicando a minha saúde. Por isso que eu digo que elas se relacionam, mas eu não posso ser ingênuo de dizer, olha, eu moralmente não aceito, eu vou mudar a lei da ciência. Não, a lei da ciência não vai depender se eu concordo ou discordo moralmente. Ela é uma expressão de uma lei natural que eu tenho que seguir. Mas moralmente eu vou ter que olhar para essas leis naturais até para me comportar moralmente. Por isso a gente diz a sabedoria dos espíritos de Kardec, que não botaram fora da moral as próprias leis naturais como um todo. Por quê? Porque eu preciso olhar para elas para poder escolher as melhores condutas que vão garantir o cumprimento das leis morais, mas evitando toda essa confusão de ordem aí que a pessoa que fez a pergunta citou, e usando até essa palavra moralismo, moralista. Eu não gosto muito dessas palavras, porque essas palavras denegriram muito o conceito de moral. Eu não gosto porque a moral é algo muito sério, as leis morais são muito sérias. E eu não gostei muito com essa mudança aí para a ética que aconteceu na modernidade, as pessoas usarem a palavra moral de forma pejorativa. Isso é muito ruim, porque a gente acabou, ao usar a palavra moral de forma pejorativa, jogando a moral fora. E hoje nós estamos vivendo, no meio filosófico, nas universidades, na academia, uma predominância das chamadas éticas relativísticas, que consideram que a moral é relativa, muda de cultura para cultura, muda de indivíduo para indivíduo. Isso, para mim, é um grave prejuízo. Os valores morais universais estão sendo jogados fora. E isso é um grave problema para a evolução do homem, no meu entender. E o Espiritismo deixa isso muito claro. Nós temos valores universais e não valores que mudam de cultura para cultura. Então, às vezes, essas expressões costumam esvaziar a força da moral, e tem muita gente evitando até usar a palavra moral. Venha para cá com moral, seu moralista, e às vezes trocando para a palavra ética. Mas o problema não é a troca da palavra, é o que às vezes a gente joga fora junto. A gente joga fora valores morais fundamentais, como o Espiritismo coloca, com graves prejuízos para a sociedade. Perfeito. Aqui tem outra pergunta, né? O Rui Carneiro coloca aqui: o que se deve entender por dever, né? Muito boa. O que se entende por dever em ética ou em moral? Dever é aquilo que a lei estabelece como necessário, como obrigatório. Então, se você olha a lei natural, ela não apenas estabelece direitos, mas ela também estabelece deveres. E ela estabelece deveres por dois caminhos. Quando ela estabelece direito, imediatamente já tiro como consequência deveres. Por exemplo, se a lei natural prescreve o direito do indivíduo ter preservado a própria vida, preservar a própria vida, se é um direito à preservação da vida, eu tenho daí um dever necessário, o dever de quê? De não botar a vida do meu semelhante em risco. Então, o direito do outro estabelece um dever para mim. Todo direito de alguém constitui um dever para mim, porque eu tenho o dever de cumprir o direito que ele estabeleceu. Mas, muitas vezes, a lei natural não estabelece apenas deveres a partir dos direitos dos outros. Ela pode estabelecer um dever diretamente no texto da própria lei. Na estrutura da própria lei, pode ter um dever
um dever estabelecido. Então, eu posso ter como um dever, numa moral, como é o caso do Espiritismo, o dever de caridade. A caridade é um dever na moral espírita, não apenas um direito. Qual é a diferença de um dever para um direito? Todo dever é um direito, mas nem todo direito é um dever. Claro que se eu devo, eu posso. Quer dizer, se eu devo fazer alguma coisa é porque eu posso. Se eu posso, é direito. Mas qual é a diferença? É que aquilo que é dever, eu sou obrigado a cumprir, senão eu terei sanções ou punições. O direito, eu posso abrir mão dele. O dever, não. Por exemplo, eu tenho direito à legítima defesa, mas eu poderia abrir mão desse direito de legítima defesa. Mas eu tenho o dever da caridade, eu não posso abrir mão desse dever de caridade. Muito cuidado, nós estamos falando aqui da moral espírita e não da legalidade, como eu explico no meu livro sobre as leis naturais. Por exemplo, o dever de caridade é um dever da moral espírita, mas não pode ser um dever legal, não pode estar na legislação humana, porque a legislação humana ela só consegue regular ações diretamente observáveis. A caridade depende do mundo íntimo das pessoas. Então, eu não posso impor ninguém o dever de caridade, porque a lei humana não regula o mundo íntimo das pessoas, para saber se ela agiu desinteressadamente ou interessadamente. Então, o dever de caridade é um dever moral que a minha consciência me condena ou me absorve. E as leis de Deus estabelecem as consequências quando eu não pratico a caridade. Mas não é um dever legal. Então, o dever tem sanções se você não cumprir. O direito não precisa ter sanções. Era um direito que você abriu mão de exercê-lo. Então, o dever é um direito, mas dos direitos são aqueles direitos obrigatórios que geram sanções, ok? Perfeito. Tem aqui, vendo as perguntas, né? Tem uma pergunta aqui sobre um tema que a gente até colocou já. Pergunta aqui: entre as concepções da ética, há uma melhor que a outra? Qual a melhor? Ou o que a Kardec mais usou? Foi o que eu tentei mostrar. O Kardec faz uma ética apoiada na lei natural. Mas como o conceito de lei natural e de dever e de ação moral envolve também todo o conceito de desinteresse, também é uma conduta virtuosa. Então, o fundamento é na lei natural. Então, se eu tivesse que colocar qual é o fundamento por trás da moral proposta por Kardec pelos espíritos, é o fundamento na lei natural. Então, eu estaria mais, do ponto de vista do fundamento, numa ética do dever ou deontológica. Mas como envolve todo o mundo interior da criatura, o sujeito ético não é apenas aquele que cumpre lei, mas que cumpre lei segundo certa disposição interior virtuosa, então é claro que você toca aí também na ética das virtudes, ok? Como eu disse, gera como consequência a felicidade, mas o seu fundamento não seria nem utilitarista, nem apoiado na ética das virtudes, seria um fundamento mais apoiado no que chama de ética das leis naturais, que é uma corrente de ética deontológica muito forte hoje, que tem crescido em alguns lugares. Aconteceu lá, anterior a Kardec, ela começa a surgir com Locke e com vários outros pesquisadores, mas aí ela perde força no século XIX, no século XX, as éticas utilitaristas começam a crescer, a ficar forte, e na modernidade agora teve alguns grupos de filósofos voltando a tratar as chamadas éticas das leis naturais, algo que estava em segundo plano, e tem outras correntes também retomando aí fortemente a ética das virtudes, ok? Então, o utilitarismo deixou de ser hoje a ética totalmente dominante, mesmo nos meios acadêmicos. Você tem hoje várias correntes que tentam construir concepções de éticas diferentes. Ora a ética das virtudes, ora a ética das leis naturais, ou então tentando misturar tudo isso. Há, inclusive, autores que tentam construir hoje éticas misturando um pouco dessas diversas concepções. Eu gosto muito da forma como Kardec e os espíritos fizeram, uma ética cujo fundamento está na lei natural, na lei de Deus. Você olha
Como é que é isso do ponto de vista da razão? Como é que se obtém uma ética apoiada na lei natural? A razão humana, que é essa capacidade de conhecer, de saber, de analisar, de argumentar, observando o que é o espírito, como o espírito vive, como ele funciona, e não apenas o homem, já que para o espiritismo o homem não é apenas o homem, no sentido de um cérebro que pensa, o homem é uma alma com um perispírito atuando momentaneamente num corpo físico que continua após a morte do corpo, numa vida espiritual. Então, quando Kardec estuda o espírito, não apenas encarnado, mas também fora do corpo, ele consegue, a partir daí, estudando a natureza do espírito, o que é o espírito, aquilo que produz felicidade, infelicidade no espírito, quais leis o espírito deve obedecer, ele chegou numa ética de lei natural, como está na terceira parte. Então, uma ética baseada nas leis naturais que regulam a alma, o espírito, no corpo encarnado ou fora do corpo. Então, observando como é essa vida do espírito, foi possível, a partir daí, extrair uma ética apoiada em leis que regulam a vida do espírito no corpo e fora do corpo. Hoje em dia, Cosme, pelo que eu mais ou menos eu entendo, os filósofos, né, em filosofia do direito se baseiam mais num positivismo, né, que o direito seria positivo e não o direito natural, o justnaturalismo, né? Até no livro dos Espíritos fala do direito natural de propriedade, o direito à vida, né, à liberdade. Isso é importante, mas lembrando o seguinte, aí há alguma coisa importante. Quando a gente vai para o campo do direito, nós estamos no chamado campo da legalidade, lá de legislação humana. Do ponto de vista da filosofia, esse é o campo da chamada filosofia política. É o campo em que regula a vida social humana, vivendo na polis, na cidade, por isso, filosofia política. Não confundir com a filosofia moral, que ela vai muito além da filosofia política. Ela não quer saber das relações apenas na vida na polis, mas ela quer saber de todas as relações do espírito humano. Por isso, Kardec vai definir que as leis morais do espiritismo regulam os deveres do homem para com Deus, o que a legislação humana não pode fazê-lo, os deveres do homem para consigo mesmo, que a legislação humana só consegue atender uma parte muito pequena dos deveres do homem para consigo mesmo, e os deveres do homem para com o seu semelhante. Então, veja a dimensão da moral espírita. Deveres para com Deus, que a filosofia política não vai tratar. Deveres do homem para consigo mesmo, que a filosofia política só trata de alguns poucos. A maioria dos deveres do homem para consigo mesmo ela não aborda. Segundo, deveres do homem para com o próximo. Aí a filosofia política entra em alguns deles. Que deveres são esses? Aqueles que podem ser diretamente observáveis. Aqueles que têm impacto que eu possa tomar decisões por observação, por depoimentos, por fatos, enquanto que no caso dos deveres do homem para com seu semelhante, então vai além disso, porque regula aquilo que está no interior da criatura, até no nível da consciência, quando ela está agindo com o seu semelhante. Então a filosofia moral é muito mais ampla que a filosofia política. E nem sempre, eu boto isso no meu livro, nem toda lei moral pode ser legal. Quer dizer, nem tudo aquilo que a filosofia moral coloca, a filosofia política pode tomar como regra. Não dá certo, não é possível. Né? Você não consegue regular da filosofia política, na legalidade, tudo aquilo que está na moral. Por exemplo, eu acabei dando um exemplo agora há pouco. Não se pode colocar caridade como uma lei da política, como uma lei de uma constituição, de um país. Não se pode colocar um dever de caridade, por exemplo, como obrigatório, porque se é dever, tem que ter punição para quem não cumprir. Só que como a caridade depende de estado interior, você nunca vai poder saber se a pessoa foi caridosa ou não, ou se ela agiu só por interesse. Então, você não pode ter um dever de caridade na legislação humana. Então, o dever de caridade não pode ser legal, ele é um dever moral, mas não é um dever
legal, e nem pode sê-lo. Agora, há deveres legais que também são morais e vice-versa. Você acabou de citar um. Por exemplo, o dever moral de não roubar, proposto já desde Moisés, é um dever moral, e, obviamente, se há na lei de Deus, e há, como Kardec coloca, esse dever de não roubar, ora, só pode haver um dever de não roubar se tiver um conceito de propriedade. Se eu não tivesse propriedade, não faria sentido dizer para você, né, que não roubarás. Ora, só pode haver roubo se houver propriedade. Então, o direito de propriedade está presente dentro da visão espírita, só que com grandes diferenças com respeito ao direito de propriedade legal. Olha que coisa curiosa, já que você pegou esse exemplo, para a gente pegar um exemplo para ser mais palpável. O direito de propriedade legal estabelece que você é dono de si mesmo, ok? E dono absoluto de si mesmo. Então, se você é dono absoluto de si mesmo, por exemplo, você não pode punir legalmente nem o suicídio, nem a tentativa de suicídio. Bom, suicídio você diria, bom, não vou punir legalmente porque o cara já morreu, não tem como punir. Mas a tentativa você também não pode ser punido. Você é dono de você mesmo e, portanto, você é dono absoluto, você não pode ser punido por tentar o suicídio. Mas, segundo a moral espírita, você vai ser punido, ok? Ou seja, a tentativa do suicídio é uma infração moral que tem punições segundo a lei de Deus. Que aqui não vou entrar no detalhe das punições, eu chego até a discutir isso no meu livro. Então, às vezes, tem esse direito de propriedade que você colocou, ele não tem uma visão absoluta dentro do espiritismo. Você não é proprietário absoluto nem de você mesmo, nem dos bens materiais que você conquistou honestamente ou que você conquistou sem prejuízo do outro. Mesmo esses bens materiais que você conquistou com seu trabalho honesto, fruto do cumprimento da lei, nem esses bens você é dono absoluto deles mesmos. Para dar um exemplo, na legalidade, você pode fazer com esses bens o que você quiser. Então, se você quiser pegar esse fone seu aí, que se ele é seu e lhe pertence, que você está usando no seu ouvido, se você quiser quebrá-lo, destruí-lo, fazer qualquer coisa com ele, a legalidade diz que você pode, ele é seu, você pode fazer o que quiser com qualquer bem material. Na visão espírita, eu explico o meu livro, não é assim. Você responderá pelo bom ou mau uso que fizer de todos os bens que lhe foram colocados à disposição. Porque os bens materiais, eles são concessões de Deus. O seu corpo é uma concessão divina. Os bens materiais, embora conquistados pelo seu trabalho, Deus o permitiu. E ele vai cobrar do bom ou mau uso que você fizer dos bens materiais que você conquista. Então, se você malbaratar esses bens, usá-los mal, usá-los egoisticamente, com prejuízo de outras pessoas, você está faltando com a caridade, vai responder por isso. Então, veja, mesmo o direito de propriedade no espiritismo não é um direito absoluto. Você vai ter que responder pelo emprego dos bens que chegarem em suas mãos, pelo trabalho honesto. Os bens que Kardec chama legitimamente conquistado. Mesmo estes legitimamente conquistados, você não é proprietário absoluto deles. O proprietário absoluto é Deus. Cabe a você prestar conta dos bens que chegaram em suas mãos. E você vai responder por isso segundo as leis divinas. E é claro que, segundo a lei humana, não. A legalidade permite que você pegue os seus bens, faça o que quiser com ele, destrua, dê para os outros, faça mau uso, é problema seu. Enquanto a moralidade espírita diz que não é. Então, esse conceito de direito de propriedade também percebe, não é igual ao conceito legal do direito de propriedade. Tem essa restrição, não é um direito absoluto como a legalidade estabelece. Por isso, todo cuidado quando a gente vai olhar os conceitos da legalidade com os conceitos morais, principalmente os morais espíritas, porque você, às vezes, tem que fazer pequenas mudanças. Por exemplo, essa mudança, um direito de propriedade não é absoluto
para o espiritismo, embora ele seja absoluto na legalidade. Para muitas éticas materialistas, o direito de propriedade é um direito absoluto. Isso eu explico no meu livro. Um outro exemplo importante que eu dou no livro é o problema do aborto. Várias éticas de leis naturais, éticas materialistas, elas defendem um aborto usando o princípio do direito de propriedade. Ela diz: eu sou proprietário do meu corpo, então eu tenho direito de eliminar um ser, ok? Que surgiu no meu corpo quando eu quiser. O Espiritismo vai dizer que não, só Deus tem o direito à vida. A vida não é, você não é proprietário absoluto do seu corpo, você é proprietário relativo, só Deus é o proprietário absoluto. Por isso, somente cabe a ele definir a hora de sua morte. Você não pode tentar eliminar a sua vida, só cabe a Deus. Do mesmo jeito que você não pode eliminar a vida de alguém, só cabe a Deus. Então, o aborto, na visão espírita, ele é uma ilegalidade ou uma imoralidade, que você vai ter que prestar contas e vai sofrer as consequências desta conduta, porque você não é proprietário absoluto do seu corpo, como várias éticas materialistas prescrevem e defendem o aborto. A gente sabe que tem éticas materialistas que defendem o aborto apoiando-se no direito de propriedade, no caso da autopropriedade, da propriedade de si mesmo. O espiritismo não. Por quê? Porque ele relativiza o conceito de propriedade, ele não o torna absoluto. Então, veja como de cuidado a gente tem que tomar para poder fazer análise dos conceitos da legalidade quando eu vou olhá-los do ponto de vista da moral espírita, ok? Perfeito. Agora, continuando aqui nas questões público, aqui a Rosana Spila, ela pergunta: há sempre uma virtude quando se combate um vício, né? No próprio esforço de se combater uma virtude já há, se combater um vício já há uma virtude? Exatamente. Essa, aliás, eu costumo dizer que os espíritos são de uma sabedoria, eles colocam graus de virtude, né? Nesse esforço de domar as suas más inclinações, já neste esforço, você já está no princípio da virtude, você já está sendo virtuoso. Claro que é o princípio da virtude, não basta você se esforçar para enfrentar suas más inclinações, você precisa, de fato, também ser positivo na virtude, quer dizer, realizar o bem desinteressadamente. Mas como os espíritos são muito sábios, eles dizem isso lá no Livro dos Espíritos, quando eles afirmam: na resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, para citar mais literalmente a frase há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Ou seja, se você enfrenta os seus vícios, já está sendo virtuoso. Mas cuidado, precisa ser mais. Isso significa que você já está no caminho da virtude, mas o caminhar ainda é mais longo. Você ainda vai ter que fazer muito mais coisa do que simplesmente enfrentar o arrastamento de seus vícios. Mas começa por esse enfrentamento. Ele é o início, ele é o princípio do homem que quer conquistar a virtude, enfrentar os seus maus pendores. Perfeito. Aqui, continuando aqui, tem a pergunta do Educação Sem Fronteiras. Virtude e vício são princípios da filosofia, das religiões ou do espiritismo? Aparece em todas elas. É curioso, né? Esse conceito que, pelo menos na nossa cultura ocidental, começa na Grécia Antiga, esse conceito de virtude, a obra clássica que todo mundo cita, isso está em Platão, mas o filósofo mais comentado, porque escreveu um livro chamado Ética Nicômaco, em que ele trata bem da ética das virtudes, foi Aristóteles. Portanto, foi aí quantos anos antes de Cristo? 300 e poucos anos antes da vinda do Cristo, ou seja, lembrando que Aristóteles foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates. Então, aí dá para você ter uma ideia. Mas antes da vinda do Cristo, já se falava em virtudes na filosofia. Claro que com a vinda do Cristo, pelo menos as chamadas religiões cristãs também retomaram o conceito de virtude.
ok? Como faz o Espiritismo, dessa forma admirável como Kardec e os Espíritos colocaram a virtude vinculada à ação moral, vinculada às leis naturais. Então, é um conceito que está em todas essas áreas. É assim, aquilo que é verdade, aquilo que é fundamental para o progresso, que constitui um conhecimento genuíno, não pertence a ninguém, né? Faz parte de todas as áreas do conhecimento humano, e é muito bom que tanto a filosofia quanto as religiões e o espiritismo também tratem das virtudes, que é fundamental para a gente poder evoluir como espírito. Perfeito. Vendo aqui, né, o público, as questões, ah, aqui, colocando aqui, comentário do Eduardo Lira, o espírito Lázaro traz uma gradação entre instinto, sensação, sentimento e amor. Ele faz distinção entre uma etapa em que o homem é avançado e corrompido, e outra que é instruído e depurado. Muito bom. Esse Ele texto. Ah, continua aqui. Podemos analisar essa distinção equiparando a vícios, avançado e corrompido, e virtudes, instruído e depurado? não é bem o que o Lázaro quer colocar lá. Lembra que ele está falando dos instintos, das sensações e depois dos sentimentos. Lembrando que tanto o instinto quanto as sensações, que constituem elementos que estão ligados à estrutura biológica do homem enquanto ser encarnado, são os elementos que caracterizam as paixões humanas, como Descartes já observou na sua obra admirável As Paixões da Alma. As paixões são certos tipos de emoções que surgem no espírito, na alma, a partir de influências do corpo, que estão ligadas exatamente ao instinto de conservação, às suas sensações e percepções que ela tem quando está no corpo. Então, não é bem o que o Lázaro faz. Mas como as paixões, elas vão ser as molas, o corcel, como diz lá o Livro dos Espíritos, que pode guiar o homem na conquista da virtude ou na vivência dos vícios. Então, você tem um vínculo aí mesmo, importante. Se o indivíduo não domina as suas paixões, elas se tornam vícios, né? Por exemplo, o orgulho que começa em Descartes com a ideia de uma paixão que nasce da admiração por si mesmo, e é interessante que o homem tenha alguma admiração por si, mas se essa admiração por si cresce e começa a ficar desequilibrada, ela passa a ter outro nome, o mesmo nome, orgulho, só que agora não mais orgulho a paixão, que seria neutra, mas orgulho vício moral, porque se tornou um hábito você valorizar a você mesmo mais do que os outros. Na hora que você se considera muito melhor do que os outros, isso se tornou habitual, algo que nasceu da paixão de orgulho, que é algo bom, uma paixão muito bem observada Kardec, ela não é algo ruim, foi dada, colocada por Deus, porque algum nível de admiração por si mesmo você tem que ter, senão você pode cair na tristeza, na desconsideração, no desânimo, mas você não pode ter um nível excessivo que descontrole você. Então, a paixão do orgulho pode, por descontrole, virar o vício do orgulho. Então, e a virtude contrária é a humildade, por exemplo, que também vai nascer da admiração devida no seu devido espaço e tempo, ou seja, não excessiva, em que você olha para você, mas sabendo que o outro é tão importante quanto, porque ele é filho de Deus como você, ele é uma alma imortal como você, ele tem uma natureza idêntica à sua, do ponto de vista da sua criação divina, ele foi criado por Deus como você, tem os mesmos direitos que você, então a humildade faz com que você possa, a virtude da humildade, demonstra um equilíbrio que você tenha na admiração que você possa ter por si mesmo, não se perdendo numa admiração desequilibrada. Então, as paixões, elas podem conduzir tanto aos vícios quanto às virtudes. Por isso, essa metáfora belíssima que Kardec e os espíritos usam ao tratar das paixões no Livro dos Espíritos, um corcel, ou seja, um cavalo puro sangue, que só é útil quando governado por você, conduzido. Então, use
para conduzir para a virtude, não para conduzir para o vício. Está em suas mãos, com a vontade de dominar suas paixões e conduzi-las. E como as paixões estão ligadas tanto aos instintos quanto às sensações, então você tem uma vinculação que o Lázaro está lembrando. No começo, o indivíduo é mais preso aos instintos e às sensações, ou seja, ele é mais dominado pelas paixões, as paixões são fortes, ele não segura a rédea, e, na medida em que ele pensa a direcionar esse corcel para o lado adequado, ele vai aprimorando os seus sentimentos. Por isso que ele fala, quanto mais instruído e elevado, ele aprimora os seus sentimentos. Ele vai agora para os sentimentos além da emoção da paixão e começa a caminhar em direção aos sentimentos cada vez mais puros, chegando a um dia, quando ele está no nível de espírito bom da terceira ordem, da segunda ordem, depois, quando ele virar espírito puro, sentimentos cada vez mais elevados, que não têm mais nenhuma característica das paixões, não dependem mais de nenhuma influência da matéria, ele passa a ter um sentimento puro, um sentimento que não sofre as influências da matéria, portanto, um sentimento que não é mais paixão. Por isso, um espírito puro, você não diz que ele sofre paixão. Eu explico isso no meu livro, acho que Espírito e Matéria, se eu não me engano. Ele não sofre paixão porque o sentimento dele alcançou um nível de pureza que não tem nenhuma influência da matéria neste sentimento. Ok? Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Guaraci Martins. Ele pergunta, Cosmo, qual o caminho que deve percorrer o homem vicioso para alcançar as virtudes? Quais são as etapas? A primeira etapa foi a considerada aí na pergunta que foi feita anteriormente, que eu citei rapidamente, e que se encontra lá no Livro dos Espíritos, que é a ideia de, primeiro, você resistir aos maus pendores, enfrentar isso. Quer dizer, você identifica em você tendências ruins de inveja, de ciúme, de mágoa, de raiva, de revolta, de indignação, de orgulho, e aí vai. Esses vícios que a gente sabe identificar, a gente aprende a identificar. Nós não somos seres novos, nós já somos espíritos imperfeitos há muito tempo. A gente sabe quando a gente está com ciúme, com inveja, basta querer saber. E, aliás, Santo Agostinho recomenda lá na pergunta 919, diária no autoconhecimento, se você está com dúvida de identificar em você algum vício moral, peça ajuda ao seu anjo de guarda. Ele vai ajudar você a identificar, isso é orgulho, isso é inveja, isso é ciúme, isso é raiva, isso é indignação, isso é revolta, isso é queixume, isso é mágoa. Nesse momento, você vai resistir para que você não volte a praticar mais esse vício. Então, eu vou controlar meu ciúme, domá-lo. Então, é o primeiro passo, o controle das paixões e dos vícios, para dominá-los. E depois, você passa, então, a viver simultaneamente, esse depois não é um depois temporal, primeiro um, depois outro, isso ocorre ao mesmo tempo. Não há nesse esforço nada temporal, primeiro você resiste, não, você faz ao mesmo tempo em que você resiste à inveja, você tenta viver o oposto da inveja, você tenta praticar o contrário da inveja. A inveja é esse vício que nos leva a olhar para o bem do outro como se o bem do outro não lhe fosse justo. Então você vê se enriquecendo, aí você tem a tendência de dizer, mas aí deve ser corrupção, deve ser roubo. Você fica procurando um jeito de transformar o bem alheio em algo injusto. Você vê uma pessoa bonita, aí você tenta transformar aquilo em algo injusto, dizendo que talvez ela tenha feito cirurgia plástica, usado silicone. Quando você começa a duvidar da justiça, do justo bem adquirido pelo outro, de que o bem seja justo, que o outro conquistou, qualquer que seja o bem material, moral, o sujeito lá sabe muito, mas aí você procura o tempo inteiro só ficar vendo erro no que o cara fala. Há pessoas que procuram o tempo inteiro, em qualquer texto, em qualquer fala de alguém, só achar os erros. Então, ela está preocupada demais e ela faz questão de dizer, de apontar. Isso chama-se inveja. Ela quer
exatamente denegrir uma qualidade que o outro tem, de falar bem, de se expressar bem, de apresentar boas ideias. Aliás, esse é um dos vícios mais terríveis que Kardec viveu com os invejosos, como muitos invejosos tentaram denegrir a sua imagem, o seu pensamento. Então, se você identifica isso, que o bem do outro lhe incomoda, não é um estimulante para você. Veja que coisa diferente. O bem do outro deveria ser um estimulante. Você vê alguém inteligente, brilhante, que fala bem, que faz bons comentários, isso deveria ser um estimulante para você. Puxa, eu vou me esforçar para ser também. Não, mas se te incomoda a ponto de você querer encontrar algo injusto na conquista daquele bem, isso é inveja. Então você identificou isto, você enfrenta e começa agora a praticar o oposto. Ah, vou parar de ficar olhando o mal, só o erro dos outros, vou parar de ficar fazendo, vou parar de ficar denegrindo a imagem dos outros, de sentir incomodado com o crescimento do outro. E você vai fazendo esse exercício diário de não se sentir incomodado. Toda vez que vier o incômodo, você muda. Toda vez que você for falar mal de alguém, você cala a boca, bebe água, fecha a boca, procura falar bem, procura ver as coisas boas. Ou seja, é ao mesmo tempo um esforço de enfrentar as más tendências, ao mesmo tempo em que você vai praticando o oposto daquele vício. Então, o oposto da inveja é verificar mais as coisas boas dos outros, valorizar o lado bom dos outros e identificar mais o lado mal em você. É a virtude da indulgência que Kardec recomenda, que é a virtude que nos ajuda a combater a inveja, porque o indulgente é aquele que procura olhar mais as coisas boas, e quando identifica o mal no outro, ele identifica mais como um exemplo para ele não seguir, e não para denegrir, para rebaixar, para humilhar a outra pessoa. Então fica aí a sugestão: enfrente o arrastamento e pratique ao mesmo tempo o oposto daquele vício moral. E na medida em que você vai se esforçando e praticando de novo, 1 vez, 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, às vezes, você consegue controlar. Ele controla o vício e depois você consegue eliminá-lo, deixando de ser invejoso, ciumento, orgulhoso, na medida em que você faça esse esforço diário, permanente e constante. E é um esforço para muito tempo. Não pense que você vai vencer isso numa vida só, não. Nós gastamos muitas vidas para nos livrarmos desses vícios morais, ok? Perfeito. A Aline colocou uma pergunta do WhatsApp aqui, né? Por que os espíritos são tão insistentes em nos estimular a melhoria moral pela prece? A ponto de eu, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, perguntarem: já vos tendes lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Né? Falando dessa questão da prece, que é uma lei natural do Espiritismo. Muito boa pergunta. Aliás, eu trato dessa. Desculpe fazer propaganda, mas é onde eu desenvolvo mais, quando eu trato das leis naturais, no capítulo da lei da adoração. Eu trato bem disso. E veja a sabedoria dos espíritos. Como a gente é espírito imperfeito, nós temos desejos do mal junto com desejos do bem, e daí é que nós temos a dificuldade de ter uma vida equilibrada, porque os nossos sentimentos e desejos estão misturados. Tem momentos que você tem um desejo bom, um sentimento bom, tem momentos que você tem um desejo ruim, um sentimento ruim. Isso é o que caracteriza a terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Então, e na maior parte das vezes, nós, espíritos imperfeitos, vivemos muito tempo o hábito do desejo ruim. A gente deu mais valor, se interessou mais pelos sentimentos ruins, pelos desejos ruins. Então, a gente praticou mais a inveja, o ciúme, a mágoa, a raiva, o ódio, e tudo isso que a gente sabe que são sentimentos vinculados a desejos ruins. Bom, se eu fiz isso há muito tempo, eu tenho dificuldade sozinho de enfrentar. E Deus, muito sábio, conhecendo a alma humana e na sua bondade, fez uma lei natural extraordinária, que é a lei do anjo guardião, que às vezes não se comenta tanto. A lei natural que diz que cada um de nós temos um espírito de ordem superior para nos orientar. Então a gente tem que usar isso, e o papel fundamental da prece, além
de outras coisas que eu posso comentar e que eu comento, além da prece permitir que você tenha louvar, que você possa agradecer, tem um elemento da prece que é o pedir, que é um elemento fundamental. Daí a importância que os espíritos colocam de você pedir a Deus, ao pedir a Deus, quem vai te atender serão os espíritos bons, para que você possa pedir a Deus o enfrentamento dos seus vícios. E aí você vai receber forças, apoio dos espíritos, porque essa é a missão deles. Está lá em O Livro dos Espíritos, quando Kardec apresenta a lei do anjo guardião. Está lá. É missão deles zelar pelo nosso progresso moral, nos ajudar nesse progresso moral. Então, quando você usa a prece para orar, você se predispõe a isso. A gente brinca como professor, é assim, o aluno só aprende quando ele quer aprender. Por isso que o professor tem que valorizar muito quando o aluno faz pergunta, porque quem pergunta está disposto a aprender. Então, na hora que eu peço, é porque eu estou disposto a aprender. Daí a importância do pedir. Às vezes a gente não valoriza o pedir, tem gente que fala, mas Deus sabe. Não, não. No acto de pedir, você cria a disposição interna de receber ajuda. Exatamente quando o aluno que faz uma pergunta, ele se prepara para receber a resposta. Aquele que não pergunta, não sabe, fica quieto, ele tem dificuldade de aprender. Então, quando você se dispõe interiormente nessa atitude que é uma prática da humildade, em que você diz, Senhor, ajude-me a enfrentar o egoísmo, ajude-me a enfrentar a inveja, eu sou muito invejoso, eu sou muito maledicente, dai-me força, me inspire nos momentos, o que eu devo fazer. Aí você vai ver como os anjos guardiães que estão ao nosso lado, o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, vai nos inspirar, vai dar ideias, vai nos dar apoio, porque nós estamos com um desejo sincero de modificar-nos, de fazer a transformação moral que é importante fazer. Então, aí a importância do pedir. Kardec eu explico isso já em alguns seminários, tem gente que acha que Deus sabe tudo, eu não preciso pedir nada. O pedir não é porque Deus não sabe, o pedir é para criar a predisposição interna no pedinte, a predisposição interior de aprender e de modificar. Deus não precisa do nosso pedido. Quem precisa do nosso pedido somos nós. Porque ao pedir eu me torno humilde, e a humildade é a virtude necessária para a mudança. Só muda quem acha que precisa mudar, que sente que é inferior e que precisa se modificar. Por isso a importância do pedir, e essa pergunta é muito importante, lembrando lá o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos convida a pedir constantemente aos bons espíritos que nos ajudem a vencer essas más inclinações. E Kardec vai dizer lá no Evangelho, ao tratar da fé que transporta montanhas, ao discutir a eficácia da prece, ele vai dizer que esta prece, dirigida à transformação moral, para pedir forças, para ter apoio, ela tem 100% de eficácia. O que significa isso? É a prece que será atendida. Se você pede pela sua saúde, se você pede alguma coisa de outro tipo, não tem 100% de eficácia. Mas se você pedir forças, coragem, você terá. Se você pedir forças para enfrentar as suas imperfeições e apoio dos bons espíritos com ideias, com sugestões para vencer os seus vícios morais, você terá 100% de eficácia nessa prece. Significa que a prece será sempre atendida. Essa prece nunca é recusada. Está lá. Basta pegar lá a eficácia da prece que você vai ver. Ou então, no Quem Tem Kardec Play, eu tenho palestra sobre a eficácia da prece, em que eu mostro que esta é a prece que tem 100% de eficácia, ou seja, sempre ela será atendida. Então, muito boa a questão, e é o convite que os Espíritos nos fazem, que todos nós temos que pensar. Vamos usar da lei do anjo guardião e da prece, da lei da adoração, para que a gente possa, com essas duas leis, adoração e lei do anjo guardião, trabalhar a nosso benefício, porque as leis naturais foram feitas por Deus a benefício da alma humana, e não para puni-la simplesmente, e não para criar infelicidade. Pelo contrário,
Os espíritos definem a lei natural, lei de Deus, como a única verdadeira para a felicidade do homem. Por que, que a gente é infeliz, diz o texto? Porque a gente só é infeliz quando dela se afasta. Quando a gente deixa de cumprir essas leis, nós somos infelizes. E aqui citamos duas agora nessa pergunta: a adoração por meio da prece e a lei do anjo guardião. Para que a gente use essa lei o tempo inteiro, nós só conquistaremos mais felicidade se fizermos isso. Ok? Perfeito, né? A Célia Bacchini comenta que a motivação do ser moral é um meio de imitar Deus, aproximar dele ou reconhecer a sua filiação divina. Muito boa. O ser moral, por praticar a lei de Deus, por puro respeito a ela, ou por amor a Deus e ao próximo, ele está, na verdade, se vinculando com Deus. Porque Deus está em toda parte. Deus não tem problema de estar ao nosso lado e nos atender. O nosso problema é que a relação de vinculação é uma relação de mão dupla. Eu preciso querer me vincular a Deus, eu estar ligado a Ele de alguma maneira. Por quê? Porque Deus respeita a liberdade, tem uma lei natural que é a lei de liberdade. Deus não pode obrigar o indivíduo a ser o que ele não quer ser, ele precisa aprender a ser de acordo com a lei de Deus. Então, esse desejo sincero de viver a lei de Deus é uma forma de usar a liberdade que eu tenha para me vincular a Deus, para me aproximar dele. Por isso, Kardec e os Espíritos vão definir que adorar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é entrar em comunicação com ele. Ele está aqui o tempo todo. Nós é que temos que fazer essa ligação. É aquela história de como um telefone celular, né? O Eric está aí com o telefone dele, mas para eu falar com ele, eu tenho que ligar para ele. Eu tenho que me vincular. Eu preciso, então, me vincular a Deus. E eu me vinculo a Deus praticando a lei moral, sendo um ser moral. Aí eu me aproximo dele o tempo inteiro. O que fazem os espíritos puros por viverem completamente a lei de Deus? Eles são os seus ministros que veem Deus, como vai dizer lá em A Gênese, em O Livro dos Espíritos. Os espíritos puros veem a Deus. A gente não pode nem imaginar o que é isso, porque não é uma visão no sentido orgânico da palavra. Deus não é um ser que a gente pudesse ver com os olhos do corpo, mas os espíritos superiores veem com os olhos da alma, os espíritos puros. Então, eles têm a presença de Deus na visão de Deus, inclusive. A gente não pode ver Deus ainda. E o Kant percebeu isso, eu coloco no meu livro de forma muito sábia. Se o homem visse Deus, diz Kant, ele nunca seria virtuoso, porque ele agiria ou por bajulação ou por medo. Imagina que você fosse fazer qualquer coisa, desse aquele olharzinho para cima e você visse Deus. Diz Kant, ou você agiria por bajulação, o homem está vendo, é melhor eu obedecer, ou por medo, ele está vendo, se eu não obedecer, eu estou perdido. Então você não seria virtuoso, diz Kant, você agiria por interesse pessoal e não por puro respeito a ele. É por isso que o espírito só vai ver Deus quando ele já for virtuoso, que aí não tem mais o problema da virtude para enfrentar. Ele, por ser virtuoso na sua plenitude, ele pode ver Deus, porque ele já age por amor a Deus, ele já é por amor a Deus, ele não está agindo por interesse. Então, Deus é sábio, a visão dele só será possível quando o espírito virá espírito puro, porque aí já se tornou em si mesmo um ser completamente moral ou virtuoso. Inclusive, só rapidamente, aqui divulgando, né, o livro do Cosme, As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade, né, que podem comprar na editora Nobilta, né, a gente fez essa live sobre as virtudes por conta dessa publicação recente dessa obra. Aqui o que eu procuro mostrar, eu faço o estudo das 10 leis morais do Livro dos Espíritos, todas elas. Inicialmente eu discuto conceitos filosóficos importantes, eu procuro até responder algumas perguntas filosóficas do tipo enfrentar o problema do mal, já que a gente está fazendo uma live mais de filosofia, né? Que é o problema que já vem desde Epicuro, né? Se há o mal, como há Deus?
que é a questão que o Epicuro coloca, a existência do mal como o maior argumento contra Deus. E eu, nesse livro, no começo, ao tratar da ação e dos atributos de Deus, eu mostro que como sair dessa enrascada que o Epicuro coloca, que Hume coloca, que vários filósofos modernos materialistas consideram o problema do mal o maior problema para a existência de Deus. Eu procuro mostrar como o Espiritismo, por exemplo, resolve esse problema. Para o Espiritismo não há nenhum problema que o mal exista e que Deus exista, e eu tento mostrar isso. Eu discuto também questões que alguns filósofos materialistas colocam sobre a onipotência divina, que para vários filósofos a onipotência divina é um conceito contraditório, e alguns chegam até a criar uma frase muito jocosa, um argumento jocoso que diz assim: Deus poderia criar uma montanha que não pudesse carregar? Ora, se Deus não pudesse criar a montanha, ele não seria todo-poderoso. Se ele pudesse criar a montanha, como ele não pode carregar, ele também não seria todo-poderoso. Então, tem filósofos que discutem que o conceito de onipotência é um conceito contraditório. Não faz sentido dizer que Deus é onipotente. Eu mostro onde está o erro nesse tipo de argumento, que o conceito de onipotência que Kardec coloca os espíritos não sofre dessa falha lógica. Então, eu também mostro isso dentro da obra, no começo da obra, ao discutir, inclusive, o conceito de ação humana, o que é uma ação humana, etc. E depois aproveito todos esses conceitos para explorar cada uma das 10 leis morais como deveres. Aí talvez tenha uma novidade em relação que, às vezes, as pessoas não se deram conta. As leis naturais, as 10 leis, são todas deveres e não apenas direitos. Então, as leis naturais contêm direitos, mas as 10 leis propostas por Kardec nessa obra são deveres. Então, a adoração é um dever, não é um direito. Aí eu tenho que mostrar por que a adoração é um dever na moral espírita, embora não seja um dever de legalidade na filosofia política ou em outras correntes materialistas. Para materialistas, a adoração não é um dever, é apenas um direito, porque depende de uma crença que a pessoa pode querer adotar ou não. Para o Espiritismo, não. A adoração é um dever. Eu tento mostrar isso ao longo dos livros. Do livro, cada lei natural a gente procura mostrar como um dever e as consequências que surgem quando eu não cumpro os deveres morais. E quando eu cumpro, eu chego na verdadeira felicidade. Por isso, a vinculação aí entre leis naturais e a verdadeira felicidade. Eu discuto o conceito de verdadeira felicidade que se encontra em O Livro dos Espíritos. Então, isso é só um panorama do que é o livro e o propósito de ajudar as pessoas a estudarem Kardec, a estudar este livro monumental, para mim, a obra mais extraordinária que eu já tive oportunidade, e agradeço a Deus de ter lido, conhecido e estudado, que é O Livro dos Espíritos. Para mim, a maior obra que eu já li na minha vida e que desempenha, para mim, a obra mais importante que a humanidade recebeu diretamente dos grandes espíritos, com o trabalho monumental de Kardec, que soube muito bem compreender o pensamento desses espíritos e colocar de uma forma admirável nessa obra genial que é O Livro dos Espíritos. Vamos lá. Perfeito. Então, colocando uma questão aqui do Jorge Medeiros, qual virtude você entende como mais elevada, a simplicidade ou a pureza? Muito boa a sua questão. Veja, os espíritos têm essa pergunta, né? Quando eles falam a sublimidade da virtude está no sacrifício pessoal pelo interesse do povo. E a mais sublime delas é a que se apoia na mais desinteressada caridade. Embora você tenha colocado aí simplicidade e pureza, muito cuidado, porque a expressão pureza ela é muito ampla. Você teria que caracterizar melhor o que é a pureza, o que seria a pureza, ok? Então, você não vai encontrar essa característica de pureza como virtude no Livro dos Espíritos. Não aparece desse jeito. Ele fala do espírito puro, é aquele estado de espírito
que alcançou o nível máximo de progresso intelecto-moral. E a simplicidade, tal como Kardec vai discutir no Bem-aventurados os Simples do Evangelho, ela é uma expressão dessa virtude admirável que é a humildade, que é você reconhecer as suas próprias limitações, saber quem você é, mas reconhecer seus limites, saber identificar o outro como importante tanto quanto você. Então, essa atitude que evita o orgulho, a arrogância, a vaidade, que é típica da simplicidade. Então, a simplicidade é um componente fundamental da humildade. E caridade e humildade, para Kardec, sintetizariam todas as bem-aventuranças que Jesus propôs no seu Evangelho. Isso está lá no capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação. Então, eu diria, se tivermos que escolher a virtude mais importante, eu seguiria o Livro dos Espíritos. É a caridade, no sentido máximo da palavra, ou aquela que se assenta, como diz, na mais desinteressada caridade. Essa seria a virtude por excelência. Perfeito. A, a Jaqueline, a Fátima, pergunta aqui sobre o perdão. Como ele afeta o indivíduo no mundo espiritual? Falando sobre quem perdoa a ofensa cometida a ele. Podia voltar a questão, por favor, Eric, só para eu ler? Ele pergunta como ele afeta o indivíduo no mundo espiritual. Eu costumo usar para o perdão uma metáfora curiosa. Quando alguém lhe faz mal, o mal partiu dele, o mal estava nele. Todo mal praticado é fruto de um sentimento, de um desejo ruim em quem pratica. Então, se a pessoa pratica o mal, ela tem um mundo interior ruim. Qual é o papel do perdão em você que recebe o mal? É não permitir que o mundo ruim dela seja agora um mundo ruim seu. Ou seja, não permitir que aqueles mesmos sentimentos que ela possui, aqueles mesmos desejos que ela possui, que o levou a lhe fazer uma agressão, a lhe ofender, não sejam seus agora. Então, o papel do perdão é como se fosse um filtro que você colocasse de tal maneira que o mal que o outro produziu não penetrasse o seu mundo interior. Um filtro que bloqueia o mal do outro. O mal do outro fica com o outro. Você pode, inclusive, reprovar esse mal, pode até dizer que essa pessoa errou, mas você não vai ter o sentimento mal que ela tem quando ela me ofendeu. Por isso que Kardec vai dizer que o papel do perdão é exatamente de você não retribuir o mal que você recebeu com o mal, mas você retribuir com o bem. Então, quem perdoa é aquele que não entra na mesma faixa de mal, de sentimento ruim, de desejo ruim, que aquele que ofende está. Por isso é difícil, porque como a gente é espírito imperfeito, a gente tem desejos e sentimentos ruins, é como se fosse uma sintonia. O sujeito está com um sentimento ruim aqui, nos agride, desperta em nós um sentimento ruim também. Nós temos que evitar isso. É como alguém que, por exemplo, escuta uma música e começa a dançar, né, no ritmo da música. A música induziu nele aquela dança. Quando alguém está com pensamentos, desejos ruins e nos agride, a tendência nossa é ter sentimentos análogos de raiva, de revolta, de agressão. O que nós temos que fazer é não dançar conforme a música que veio de fora. Veio o mal de fora, você não vai ficar cego, você vai reprovar. Esse mal é mal, está errado, mas você não vai ter o sentimento ruim que a pessoa teve. É isto que é a diferença. Aí você não fica igual a ela. Não tendo o sentimento ruim que ela tem, você não vai fazer o mal para ela. Você pode reprovar a conduta, você até pode cobrar dela que ela seja responsável pelo mal que ela praticou, mas você não vai ter o sentimento ruim de mal. É por isso que se costuma dizer que você tem que combater o mal sem ódio no coração, sem ter o mal dentro de você. Combater o mal é educar a pessoa que faz o mal, é ajudá-la a enfrentar o mal, mas você faz isso como a mãe que recebe a agressão do filho e não agride de volta, que recebe a malcriação da criança e não faz violência com ela, que sabe transformar aquela atitude que tem desejo e sentimento mal numa atitude de bem.
Então, ela não entra na mesma faixa da criança, vai ficar com raiva, com ódio, chateada, amargurada, que às vezes a criança faz aquilo com ela porque ela está amargurada, triste, chateada, nervosa. A mãe não entra nessa faixa. Então, ela educa, ela não é conivente com a atitude má da criança, ela até pode reprovar aquela conduta, mas ela faz essa atitude de reprovação com um sentimento de amor, com um sentimento, com bons sentimentos. Com isso, a forma de agir será diferente. Ela não vai devolver agressão com agressão. Ela vai devolver agressão com educação. Daí a importância do perdão, para colocarmos dentro de nós esse filtro que não vai penetrar o mal do outro no nosso coração. O mal do outro fica lá fora. Não entra em nós se a gente tiver o filtro do perdão. Perfeito. Agora, uma última questão, né, para encerrar. Desculpa se não deu para ver todas as questões do chat, né? Mas eu queria perguntar a questão do livre-arbítrio, né? A questão entre o livre-arbítrio absoluto e relativo, né? Que isso é trabalhado na filosofia, filósofos espiritualistas, materialistas, né? Como essa diferença? Muito boa. Essa questão, você sabe disso, eu trato com bastante detalhes no meu livro Espírito e Matéria. Na história da filosofia, o livre-arbítrio é a liberdade da vontade. A noção de liberdade é ampla. Você tem liberdade no pensamento, você tem liberdade na ação, e você tem também liberdade na vontade, no querer. Essa é chamada de livre-arbítrio. Na história da filosofia, você tem filósofos que defendem um livre-arbítrio absoluto, ou seja, você pode querer sem depender de nada do que você é uma espécie de livre-arbítrio que não obedece o princípio de causa e efeito. Se você perguntasse para esse filósofo, por que você escolheu? A resposta não faria sentido, a pergunta não faria sentido. Você escolheu, não tem um porquê, não tem uma causa que levou você a escolher. Essa era a visão de livre-arbítrio para salvar Deus do mal, adotada por alguns filósofos. Alguns filósofos diziam, bom, se o homem causa o mal, ele não pode causar o mal por algo que Deus colocou nele. A escolha dele do mal não pode depender da natureza dele, do que ele é, porque se dependesse da natureza dele, do que ele escolheu o mal, quem fez a natureza dele foi Deus, então a culpa do homem ter escolhido o mal seria Deus. Então, para evitar isso, filósofos espiritualistas defenderam a tese de que a liberdade de querer é absoluta. Você não escolhe por algo que Deus te colocou de bom ou de mal, nada disso. Você escolhe como se fosse ao acaso. A sua escolha não é determinada por nada que esteja em você. Isso tem uma implicação, isso leva à famosa queda do homem. Isso leva à noção do Lúcifer, do nascido da luz, do anjo que virou demônio. Porque um anjo vira demônio quando ele quer o mal. Então, a queda ou a regresso do espírito ou da alma, nessa visão do livre-arbítrio, seria possível. Ele pode, em algum momento, ele sempre quis o bem como anjo, mas daqui a pouco ele resolveu querer o mal, e aí virou o Lúcio, o demônio, porque criou o mal. A outra visão de alguns filósofos espiritualistas é a visão de que o livre-arbítrio depende da sua natureza moral. O que você é moralmente é que determina a sua escolha. O que você escolhe? Você escolhe a partir do que você sente, a partir do que você conhece, do que você aprendeu. Sua escolha e do contexto que você está vivendo. Sua escolha, portanto, não é um jogo de azar ao acaso. A sua escolha depende do seu conhecimento, do seu sentimento, daquilo que você é. Como o seu conhecimento, o seu sentimento é construção sua, porque Deus lhe fez vazio, sem nada, simples e ignorante, foi você que foi aprendendo, a culpa por ter desejos ruins é sua. Você é que faz a escolha errada. Mas essa escolha errada dependeu de uma natureza que você construiu em si mesmo, de uma natureza moral. Só que você pode mudar essa natureza moral. Do mesmo jeito que você incorporou vícios ao longo de diversas existências, você pode mudar e incorporar virtudes. Se você passar a viver só as virtudes, você vai mudar a sua natureza moral. E aí você só vai escolher o bem. O seu livre-arbítrio será usado exclusivamente para o bem.
você vira espírito puro um dia, espírito bom, depois puro, que só escolhe o bem. Ao fazer isso, você não regride, porque se a sua natureza foi só boa, e se sua escolha depende do que você é, se você é só bom, você só escolherá o bem. Então não tem queda do espírito na visão espírita, porque a visão de liberdade de querer está associada ao conceito de uma liberdade relativa. Você quer a partir do que você é, e não você quer de forma absoluta. Então, essas são duas noções diferentes que justificam por que o espírito não cai, porque ele mudou a natureza dele, toda a escolha dele futura será boa quando ele virar espírito bom e depois espírito puro. Então, é um livre-arbítrio que depende do que ele é. O livre-arbítrio absoluto, um espírito puro podia em algum momento se revoltar e cair, virando aí o Lúcifer. Na visão espírita, não, porque a revolta nunca surgiria dele, porque todos os seus sentimentos e desejos são só do bem. Ele só pode sentir o bem, desejar o bem, usando o livre-arbítrio. Veja, a liberdade dele é determinada por aquilo que ele é, e não é uma liberdade absoluta. Ok, Eric? Então, só uma última questão do chat para encerrar. O Henri Neto, ele comenta que no Impacto tem uma evocação de Kardec falando sobre a crise da pandemia atual. Gostaria que ele comentasse sobre essa evocação. Olha, eu não li a evocação, viu? Não li o texto, não conheço o texto. Passei os olhos muito rápido porque alguém me mandou, mas não tive cuidado de examinar a mensagem, ok? Eu aproveito aí para sugerir. É muito importante que você sempre analise mensagens, usando o conhecimento espírita, o bom senso. Veja aquilo que está bom, aquilo que está ruim, independente da assinatura que possa ter. Kardec sempre usou esse critério. Qualquer que seja o nome que assina, você apaga o nome e analisa o conteúdo. Aquilo que tiver bom no conteúdo, você aproveita. O que não tiver bom, você descarta. Cabe a você, então, fazer esse esforço de leitura, de identificar aquilo que é bom, aquilo que é ruim. É o que eu chamo de catar feijão. Nunca despreze um texto sem catar feijão. Ou nunca aceite um texto totalmente sem catar feijão. Cate feijão, porque às vezes um texto tem 99% de coisas boas e tem alguma coisa que não está boa. Você fica com 99% e tira aquele 1% ruim. Então é assim que você faz. Você pega o texto, analisa, independente do médio, independente de quem assinou, e aproveite. Se tem coisas boas no texto, se o texto tem conhecimentos e informações que podem ser úteis, aproveite. Use bem o texto como boas recomendações. Eu aproveito também para esclarecer, porque algumas pessoas mandaram para o IDEAC, falando dessa mensagem, se o IDEAC divulgou, eu disse, olha, não se pode confundir o IDEAC com o IPEAC. O IPEAC é uma outra instituição. O IDEAC é outra instituição. O IDEAC não manda mensagens mediúnicas, porque nós não fazemos esses grupos para receber mensagens mediúnicas. Nós não temos o grupo de médiuns fazendo isso no IDEAC. Podemos ter no futuro, agora não temos. Não temos agora esse grupo que receba mensagem. Então, o IDEAC não manda mensagens de comunicações que ele tenha recebido, porque ele não recebe, ele não tem esse grupo mediúnico recebendo comunicações. Então, isso é importante separar, são duas instituições que procuram divulgar o pensamento, a obra de Kardec, mas são duas instituições independentes que não têm nenhum vínculo entre elas, ok? Embora lá no passado eu tenha participado, alguns outros diretores que atuam no IDEAC tenham participado, nós não participamos mais, eu estou há mais de 5 anos que não participo do IPEAC, desde que fundamos o IDEAC, estou exclusivamente no IDEAC, é a casa espírita que eu atuo não somente como diretor, mas o tempo todo. Então é importante fazer essa distinção. Então fica aí a recomendação. Aproveite aquilo que esteja bom nesta ou em qualquer outra mensagem, e se tiver algo que você acha que não está tão bom, deixa de lado. A gente tem que aprender a catar feijão com qualquer texto, aproveitando o que é bom, deixando de lado aquilo que você acha que não está razoável e aprendendo com o texto, ok? Perfeito. Então, Cosme, eu queria agradecer a sua participação, né? Lembrando para quem está assistindo, compartilha, se inscreva, né? Curta, envie
esse vídeo aqui para os seus amigos, né? Entra lá no IDEA, que eu coloquei na descrição o site, entra lá no Bilta, né? Tem o Kardec Blog, tem o Kardecpedia, que é excelente, dá para comparar o texto de Kardec em vários idiomas, né? Tem francês, espanhol, inglês e português. E é isso, eu queria ouvir, Cosme, suas considerações finais. Olha, Eric, eu só tenho que agradecer a você, parabenizar você aí pelo trabalho que você tem feito de divulgar o pensamento de Kardec, de estudar as obras de Kardec. Eu não acompanho muito a internet, as nossas atividades aí dentro do IDEAC, profissionais, eu ainda trabalho normalmente, eu não sou aposentado, então no meu tempo livre hoje eu me dedico ao IDEAC, produzindo livros, produzindo Kardecpedia, produzindo Kardec Play e muitas atividades. A nossa hora livre é usada, voltada aí ao IDEAC. Então eu não acompanho muito, mas a Lília me mostra o trabalho que você está fazendo, de vez em quando ela me mostra alguma coisa, eu olho. Quero parabenizar, eu acho que a gente precisa multiplicar os grupos que divulgam Kardec. Esse é o nosso propósito. O IDEAC tem como propósito a divulgação de Kardec, por isso ele estimula todos os grupos a estudarem Kardec. Não é que a gente despreza outros autores, não é isso, é uma questão de prioridade, só isso. Uma questão de escolha de prioridade. A pessoa pode ler de tudo, pode gostar de N autores. Veja, eu citei aqui nessa live vários filósofos. Eu não leio só Kardec, eu leio um montão de outras pessoas, leio inclusive contra o Espiritismo. Kardec recomenda isso no Catálogo Racional, lê os prós, lê os contras. Mas na divulgação, o nosso propósito no IDEAC é divulgar a obra de Kardec, explicar Kardec para todo mundo. Como você tem feito também nos grupos que você atua, na participação de lendo revista, você citou para mim antes da reunião do grupo que estão estudando a Revista Espírita, essa obra tão importante para todos nós. Então, quero que você continue firme nesse trabalho, que depender da nossa ajuda, do nosso apoio, para divulgar Kardec, a gente se multiplica. Quando a Lília falou dessa live, eu falei, Lília, nós temos que achar um jeito, nós estamos com um tempo curto, nós achamos um jeito para conversar com o Eric, para que ele continue firme. Então, parabéns a você pelo trabalho, que você continue aí na divulgação do pensamento de Kardec, parabéns a todos que estão com você, no seu grupo, acompanhando, e parabéns a todos os ouvintes aí. Não sei se a gente pode chamar de ouvintes aí, quem assiste live, o que é isso, né? Porque é ouvinte, ao mesmo tempo está vendo, é uma coisa meio maluca isso, né? Arranjar um nome mais adequado para isso, né? Os estudiosos que estão aí nessas redes sociais, nesses mecanismos modernos aí de comunicação, parabenizar vocês, os participantes aqui, por estarem esse tempo todo nos aturando aqui, aguentando a nossa fala. Eu agradeço o carinho de vocês, a atenção de vocês, que Deus retribua mais do que em dobro, todo o carinho, todo o sentimento que eu sinto que tenho por vocês, que vocês emitem para mim. Muito obrigado pelas preces que fazem, pelo apoio que dão, e vamos juntos, gente. Eu digo sempre, vamos continuar estudando Kardec, compreendendo Kardec, para viver Kardec. Não adianta estudar Kardec para deleite intelectual. O verdadeiro espírita não é aquele que sabe as 1018 itens de O Livro dos Espíritos, não. É aquele que vive o ensinamento espírita, que bota em prática. Então, a importância de botar em prática o conhecimento espírita, porque eu digo sempre, viver Kardec é viver Jesus na sua mais completa pureza. O pensamento puro de Jesus, sem os preconceitos humanos, estão nessas obras admiráveis que Kardec e os Espíritos trouxeram para nós. Então, que Deus abençoe vocês, muito obrigado pela atenção, e até uma outra hora, será um prazer estar conversando com todos. Que Deus nos abençoe, muito obrigado.